Graças e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de continuarmos, o tema da nossa mensagem, gostaria de pedir aos irmãos que se inscrevessem no canal, desse seu like e compartilhasse para que mais pessoas venham ser alcançadas por esse entendimento. E o tema da nossa mensagem hoje é Vencendo as Batalhas da Mente. O texto inicial se encontra lá em Romanos, capítulo 8, eu vou ler do 5 ao 7. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. Então, mas para nós vivermos, reinando em vida e em perfeita vitória, nós vivemos, essas batalhas da nossa mente, a batalha do nosso corpo carnal. E mediante essas batalhas, vamos vencendo de acordo com o Espírito Santo. Que como a palavra diz que, segundo, quem vive segundo a carne, se inclina para as coisas da carne. Então, vivemos num mundo onde o corpo, prevalece. Então, o nosso espírito está o quê? Habitando em um corpo carnal. Então, temos que vencer todos os dias essa disputa entre as coisas do espírito e as coisas da carne. Então, é uma luta, amado. Então, todo dia vencemos essas batalhas, o qual provém da nossa mente. A nossa carne quer se inclinar para as vontades da carne e o nosso espírito quer se inclinar para as suas vontades, Então, fica aquele jogo de limitação, Quem vai prevalecer? E no final de tudo, vencemos essa batalha. Por quê? Porque colocamos na nossa mente que o Espírito Santo habita em nós pertencemos a Deus, E temos que viver pelos frutos do Espírito. Então, vencemos essas batalhas. Porque diz que quem anda segundo a carne vive nas obras da carne, mas quem vive segundo o Espírito vive pelo Espírito. Então, nós temos essa concepção que somos seres espirituais, somos espírito revestido de carne. Então, vencemos nessas batalhas diariamente, porque a nossa mente, ela mata e cura. A nossa mente traz o bem e traz o mal. Então, tudo é mediante a nossa mente. Então, todo o nosso psique tem que ser controlado. Então, temos que vencer a nossa vontade carnal. Para quê? Para que o Espírito Santo venha reinar, para que o Espírito Santo venha ter domínio sobre nós. E lá, em 1 de Coríntios 2, 14, 15 diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então temos que vencermos as nossas batalhas da mente. Porque vencemos por quê? Porque somos espiritual. Então discernimos tudo espiritualmente. Então, o homem carnal, ele não discerne, O homem carnal sempre vai estar, voltado para as coisas carnais, da carne. Ele não compreende, o Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo. Então, temos que ter esse controle, temos que saber o que provém da carnalidade e o que provém do Espírito de Deus, Então, temos que ter esse cuidado, O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, ele acha loucura. Ele acha loucura, por quê? Porque ele é natural, ele está voltado só para as coisas da carne. Mas o homem espiritual, ele compreende tudo espiritualmente, porque tudo é discernido, mas para ele nada é discernido. Então, tudo tem essa concepção, tem que ter esse entendimento. E só entendemos as coisas espiritualmente, por quê? Porque temos a nossa mente salva, temos a nossa mente liberta e temos a nossa mente limpa. Então, é fácil vencermos
as batalhas da mente. Por quê? Porque não colocamos culpa em um ser espiritual do mal, porque sabemos que tudo procede da nossa natureza humana, da nossa carne, e tudo parte da nossa mente, né? O psique fica ativo. Então, temos que desativar essa carnalidade que está na nossa mente. A nossa mente tem que estar voltada, né, principalmente para as coisas do espírito. Eu não vou dizer que você vai viver uma espiritualidade, né, porque tudo tem seu tempo. Temos os nossos momentos que temos que viver os momentos da carne, né. Tem muitas das vezes que acontece algo na nossa vida que nós entramos na carne, que só o Espírito Santo para nos controlar, porque tem vezes, amado, que dá vontade de explodir, dá vontade de chegar na pessoa e falar umas verdades, mas o que? Nós somos espiritual, então o Espírito o que? Nos prende a fazer isso, nos controla, né? Nos dá o controle, porque ele mesmo diz, ó, não, quem é do Espírito Santo não se envolve em contenda. Então, tem muitas das coisas que a gente vai falar, não vai ficar só na fala, né? No que a gente está falando. E vai gerar uma contenda, vai gerar um bolo de neve. Então, muitas das vezes é melhor ficarmos calados para não gerar confusão, para não ofendermos nem ser ofendido. Então, tudo isso parte de quê? Do homem espiritual. O homem carnal não vai pensar isso. O homem carnal vai lá, vai chutar o pau da barraca, vai dizer poucas e boas, né? Porque esse é a realidade de um ser humano, né? A carne já traz esse defeito, né? E quando cada pessoa tem um daimon, ou seja, um espírito ruim, um espírito mau. Não é um espírito espiritual, não, amados, que nos controla, não. Esse daimon é o quê? É um espírito do mal que já provém da nossa natureza humana. Então, quando alguém lhe faz raiva, quando alguém, né, pisa no seu pé, o que é que vai acontecer? Esse daimon é ativado, porque é a sua ira. Você vai ficar com raiva, você vai ficar irado, você vai perder o controle, e muitas das vezes a gente age, né, no impulso. Mas sendo espiritual, vamos ter esse controle. Vamos controlar, né, o nosso instinto, esse daimon, e vamos viver no espírito. Vamos pensar logo, não, o espírito não quer que nós agimos dessa forma. Essas formas aqui é errada, provém da carne. Então, nós somos espiritual, então, entendeu? Em tudo somos discernidos. E nós discernimos por quê? Porque somos do espírito. Sabemos que vamos praticar algo que não vai agradar a Deus. Sei que muitas das vezes, né, vai acontecer uma situação que iremos falar, que iremos, né, mas tem situações piores que é melhor calar, melhor ficar calado para não gerar mais confusão. E tudo isso provém do quê? Do homem carnal. A contenda provém do homem carnal. E as coisas do Espírito é loucura para ele. Por quê? Porque ele não entende, ele não tem o Espírito Santo, né, revelando, né, o que é do Espírito e o que não é. E lá em 1 de Pedro 1, capítulo 1, vou ler do 13 ao 16, diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santa em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, tudo isso quem vai entender? O homem espiritual, né? Quem vive pelo Espírito Santo. Então, somos ungidos do Senhor, temos o Espírito Santo, né, vivendo, habitando em nós. Então, entendemos, temos o entendimento, temos a nossa mente liberta, temos a nossa mente salva, e iremos, né, viver pelo Espírito Santo, né? Não vamos ser filhos obedientes, né? Vivendo de acordo com o que o Espírito Santo requer de cada um de nós, não sendo filho desobediente, né? E vivendo na concupiscência da carne, né? Como vivíamos antes na ignorância. Porque Deus Deus não vê o nosso tempo de ignorância. Porque, amado, se visse, imagina só, viemos de uma tradição,
Passamos para outra pensando que estávamos vivendo a verdade, pensamos que estávamos vivendo de forma agradável a Deus e sempre, né, era a mesma coisa, só que com algumas mudanças. Mas quando entramos, né, e recebemos o Evangelho da Graça, entendemos que tudo aquilo nós participamos de uma ignorância, né, do nosso passado. Tudo acrescentou de forma, né, da ignorância. E Deus não vê a ignorância do passado. Então, ele diz o que? Seja santo, porque o quem vos chamou é santo. Então, ele nos chamou com uma santa vocação. Vivemos por um determinado tempo no engano, vivemos por um determinado tempo, né, com a mente, né, tapada, que não enxergávamos a verdade, não víamos o que realmente, né, a palavra nos revela. Mas por quê? Porque Deus deixou que vivêssemos, que entendêssemos o erro, né? Ele deixou nós viver naquele determinado tempo na ignorância, mas chegou um tempo em que ele abriu nossos olhos, né, libertou a nossa mente e nós viemos aprender, entender e viver a santidade devida que cabe a cada um de nós viver. Então, nós vivemos, né, com a obediência em Deus, na sua palavra, no seu ensinamento, no seu entendimento, né, e que ele, né, revelou a cada um de nós mediante a sua palavra. E nós temos que viver pelos santos dos santos, porque quem nos chamou é santo, né? Então, nós temos que ser santo na nossa maneira de viver. Então, é por isso que temos que frear a nossa vontade carnal. É por isso que temos que vencer as batalhas, né, diárias, as batalhas da nossa mente. Porque a nossa mente, meu irmão, ela maquina, ela planeja. Então, por isso que as pessoas fazem o mal, fazem a maldade. Por quê? Porque eles maquinam, eles tramam. A mente vai trabalhando no mal até chegar ao ponto de acontecer. E isso, amado, não provém de um filho, né, de Deus, que tem o Espírito Santo. Porque nós que temos o Espírito Santo somos discernidos a não fazer essas coisas. Por mais que a mente pense, mas logo o Espírito Santo vai o quê? Isso não é, né, a atitude de um cristão. Isso é a atitude do homem carnal. Então, nós somos o quê? Discernidos e iremos, né, frear a nossa vontade carnal. Não vamos fazer com que a carne venha tomar lugar na nossa mente. Então, tudo isso é questão de quê? De raciocínio, é questão de ter uma mente liberta. Então, tendo a mente liberta, nós vencemos todas as batalhas que provêm da nossa mente, que vêm da nossa carne. E como está escrito, como diz no versículo 16, sede santo porque eu sou santo. Então, somos santos porque Deus é santo. Então, temos que viver numa santidade mediante a sua palavra, mediante, né, o Espírito, os frutos do Espírito. E lá em Romanos 7:25 diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, no nosso entendimento, nós temos que servir a lei de Deus, temos que servir o seu ensinamento, temos que servir a sua graça, a qual foi revelada a nós, temos que ter esse entendimento e esse conhecimento. Mas no nosso corpo, na nossa carne, nós servimos a lei do pecado. Por quê? Porque a nossa mente, a nossa carne, a nossa mente sempre vai estar voltada para as coisas carnais. É mais fácil nós estarmos voltados para as coisas da carne, para as obras da carne, do que para as obras de Deus. Então, por isso que tem, né, o versículo espírito contra a carne, os dois se militam. Por quê? Porque é uma luta, amados. É por isso que o tema da mensagem, vencendo as batalhas da mente, porque é uma luta constante, é uma luta diária. Todo dia nós lutamos contra os nossos maus desejos. A nossa carne quer algo, o nosso espírito discerne outro, né? Quer que nós viva pelo espírito. Então, é uma militação, um contradizendo, né? Eu quero isso. Não é assim, Ana. É isso? Não é isso. Então fica aquela luta, né? Então nós passamos a vencer essas batalhas. Por quê? Porque somos discernidos pelo Espírito Santo e ele nos discerne o que fazer. Então, pela lei de Deus, nós somos, né? Nós servimos a Deus pela sua lei, né? No entendimento, quando a nossa mente é salva. Mas na nossa carne, nós servimos a lei do pecado, porque na nossa carne sempre vai ter a falha.
a nossa carne sempre vai prover algo ruim, algo mal. E com as nossas maus atitudes, né, iremos colher maus, né, frutos, maus testemunhos, maus atitudes. Por quê? Porque quem faz aqui vai pagar aqui. E não, eu não quero, eu não vou pensar que eu vou plantar uma fruta má e vou colher daquele fruto, daquela árvore, um fruto bom. Não, eu vou colher também um fruto mau, porque a árvore é mau. Se eu colher um fruto, uma planta, né, do fruto bom, eu vou o quê? Colher frutos bons, porque eu colhi, né, eu semeei algo bom. Então é assim a nossa trajetória. Então por que estando na carne, estamos servindo a lei do pecado? Porque sempre iremos estar sujeitos a algo ruim que iremos colher. É a lei da semeadura. Eu planto, eu vou colher o que eu planto. Então é por isso que ele disse que quem vive na carne vive na lei do pecado, porque você vai colher o que você plantou. Então, nós que somos espiritual, temos que discernir tudo espiritualmente, viver, né, os frutos do Espírito, viver bondade, viver tudo aquilo que provém do Espírito, amor, gozo, alegria, né? Por mais que muitas das vezes, né, entramos um pouco na carne, mas não vivemos na carne, né? De forma que, deixa eu explicar a vocês. Não viver na carne, mas vai dizer assim, teu corpo é de quê? Meu corpo é carne. Mas eu tô falando, eu quero que vocês entendam que quando eu digo viver na carne, não é estar habitando nesse corpo carnal, e sim vivendo as obras da carne, vivendo, né, tudo aquilo que a carne nos provém fazer. Então temos que viver o que os frutos do Espírito, o que o Espírito quer, né, pela sua vontade. Por isso que muita gente estão aí sofrendo, estão pagando, por quê? Porque não lutam contra os seus maus desejos, não lutam para vencer a batalha da sua mente. Pensou algo mal, maquina e faz. Mas isso não provém do homem espiritual, e sim do homem natural, do homem carnal. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, graças te damos por mais esse dia que o Senhor nos traz a tua revelação, que podemos fazer uso da tua palavra, Pai. Graças te damos porque o Senhor nos revelou, Pai. O homem natural semeia os maus frutos, né? E o homem espiritual, os frutos do Espírito. E nós estamos inclusos, Pai, no homem espiritual, porque vivemos mediante teus frutos, mediante os frutos do Espírito. Por mais que muitas das vezes, Pai, venhamos entrar na carne, venhamos ter algumas atitudes carnais, mas não permanecemos, porque tudo somos discernidos. O Espírito Santo nos discerne, né? O que devemos, o que estamos certo, o que estamos fazendo, né, em nossas atitudes. Então, Pai, te agradecemos porque o Senhor nos revela a tua palavra, nos dá entendimento, nos dá o conhecimento, porque pelo teu entendimento servimos a lei de Deus. E desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas, na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? Melhor dia, abençoados. Graça e paz.